especial, hoje culto especial de Dia das Mães. E logo que eu soube que eu ia trazer uma mensagem no dia 12, eu falei, uau, Dia das Mães. E o Senhor me trouxe uma mensagem logo no meu coração, logo que eu vi, né? Faz um tempo já que seria o dia 12. E eu comecei a meditar nesta mensagem. E eu falei, uau, Senhor, quantas coisas preciosas nós temos aqui. Então, essa mensagem, ela é inspirada na pessoa de uma mãe. Porque uma mãe, ela é capaz do quê, gente? De gerar. Alguém se torna mãe quando começa a ter um embrião ali na sua barriga e começa todo um processo de gestação, certo? Então, esse é o tema da nossa mensagem hoje. É tempo de gerar. Diga aí, diga bem alto. É tempo de gerar. É tempo de gerar. Então, essa mensagem ela é inspirada no processo gestacional de uma mãe que gera, mas ela vai servir para vocês, homens. Gente, acho que eu vou um pouquinho para frente. Põe um pouquinho para frente, por favor, que eu estou tropeçando aqui nos coisas. Mas ela é uma mensagem que serve para você, homens, também, você que, enfim, não está aí no tempo de ficar grávido, né? Tipo assim. Serve para qualquer pessoa, porque todos nós, como filhos e filhas de Deus, nós podemos gerar. Quando nós falamos em gerar, não significa somente um filho. Nós estamos gerando propósitos, projetos, sonhos. Inclusive, uma curiosidade, quando a gente estuda interpretação de sonhos e visões, às vezes as pessoas sonham com gravidez. E muitas vezes isso não significa que alguém vai ficar grávido, mas significa que há coisas que Deus está gerando, propósitos, e que isso vai nascer algo novo. Deu para entender? Então, hoje, Deus está nos dizendo que Ele quer gerar coisas dentro de nós. Deus está fazendo com que a igreja dele venha gerar, você venha gerar dentro da sua casa, dentro da sua família, em tudo aquilo que Deus já escreveu para você desde o dia que você nasceu. Amém? Amém. Vamos curvar a nossa cabeça, eu quero orar mais uma vez apresentando a palavra ao Senhor. Pai, mais uma vez, Espírito Santo de Deus, nada nós podemos fazer sem Ti. Absolutamente nada. E eu te apresento a Tua palavra, eu te apresento essa mensagem. Tudo, Senhor, que seja a boca do Senhor, que seja a mensagem do Senhor. Que o Senhor toque os corações e fale conosco aquilo que vem diretamente do Teu trono, que é a nossa fonte, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, abra comigo lá em Jeremias 1, capítulo 5. Um versículo muito conhecido, mas que é muito profundo. Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: Antes de formá-lo, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui, amados, Deus está falando com Jeremias. Ele está falando, olha, Jeremias, o propósito que eu tenho na sua vida, eu já sabia, antes de você nascer. Isso nos mostra um Deus que ele não simplesmente inventa alguma coisa para a gente fazer, gente, assim, do nada. Deus, ele é um Deus que ele já tem sonhos para a sua vida. Antes de você nascer, ele já tinha coisas designadas para você. Antes de existir aqui, essa comunidade, antes de existirem as igrejas locais espalhadas pelo mundo, o Senhor já tinha sonhos e propósitos e projetos. Coisas que acontecem na terra, elas nascem no coração de Deus. Ah, mas tem um monte de coisa ruim acontecendo na terra. Sim, nós vivemos em um mundo ferido pelo pecado, corrompido pelo pecado. E muitas vezes o homem ele faz conforme a sua própria concupiscência, a sua própria vontade carnal. Mas isso não significa que não exista um Deus que tenha
pensamentos, sonhos e projetos. E aquilo que ele tem no coração dele, ele quer fazer gerar em nós. Então, Jeremias 1, ele nos ensina que Deus, ele já sonhou e ele já tem na mente e no coração dele coisas para fazer acontecer aqui na terra. A gente só precisa estar disponíveis. A gente só precisa entender como proceder, o que fazer para que possamos gerar e cumprir aquilo que o Senhor designou. Amém? Então, o Senhor está trazendo esses propósitos à existência através de nós, através de mim, através de você. O ser humano, ele pode gerar coisas boas através do Senhor e ele também pode gerar coisas ruins. A gente tem que escolher qual caminho a gente quer seguir, né? Tem um versículo lá em Jó, você não precisa abrir, eu vou ler. Lá em Jó, capítulo 15, 35, tem um verso que fala assim, olha, eles concebem maldade, dão à luz a iniquidade, seu ventre gera engano. Olha que pesado. Isso significa que é possível nós gerarmos coisas ruins, quando nós não estamos firmados em Deus. Quando a nossa raiz não está fixada, não está enxertada na videira. Nós temos que ter uma fonte, o Senhor é a videira, e é dele que nós vamos gerar os frutos. O que você pode gerar hoje? E eu quero contar uma história, nós vamos passar um pouquinho pela Bíblia hoje, tanto pelo Velho Testamento quanto pelo Novo. E eu quero relembrar com os irmãos a história de Ana. Quem lembra, gente, da história de Ana? A Ana foi a mãe de quem? De Samuel. Isso está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 1. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu não vou ler todos os trechos. E eu vou contar para você, a história de Ana, ela era uma mulher estéril. Ela era uma mulher que o ventre dela, o Senhor havia fechado e não podia gerar. E Ana sofria muito por não poder gerar, ela sofria humilhações, né, da outra mulher. Ela sofria humilhação na sociedade, porque na época era muito grave uma mulher não ter um filho. E ela clamou ao Senhor. A Ana clamou, ela jejuou, ela foi até o templo e ela começou a balbuciar de tanto que ela orava. E aí o profeta o sacerdote Eli, ele chegou e até achou que ela estava embriagada e falou, mulher, o que você está aí falando coisas nada a ver? E ela disse, não, meu Senhor, eu estou aflita, porque eu quero gerar um filho. E a Bíblia conta que o Senhor ouviu a oração de Ana e o Senhor curou a esterilidade dela. Aqui, eu vou ler o 1 Samuel capítulo 1, logo ali no versículo 20. Depois que aconteceu tudo isso, Eli abençoou Ana, e aí no versículo 20 diz assim, e assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. E a história continua contando, gente, que Ana, ela fez um voto com o Senhor. Ela fez uma promessa. Ela disse assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei esta criança ao Senhor. E depois de desmamado, eu vou levar o meu pequeno Samuel para o templo e ele nunca mais sairá de lá. Amados, sabe o que isso significa? Que aquilo que nós geramos, muitas vezes, não é só para nós. Vou dizer que a maioria das vezes, gente, Ana teve a revelação, ela foi inspirada ali pelo Senhor, eu creio, a entender que aquilo que estava sendo gerado nela era algo muito maior. Gente, Samuel ungiu os 2 principais reis de Israel. Samuel ungiu Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Samuel ungiu Davi. Samuel veio para consertar um período onde o sacerdócio estava corrompido ali na casa de Eli.
Samuel foi alguém que ouviu a voz do Senhor. Quantas coisas grandes! E Ana, talvez no começo ela achava que era só um bebezinho que estava ali na barriga dela. Mas na verdade, quanta história aconteceu por conta daquilo que ela gerou. Deus está curando a esterilidade da igreja. Deus está curando coisas na sua vida que estavam estéreis. E Deus está brotando no teu coração o desejo de gerar coisas. E essas coisas que Deus está gerando dentro de você, você precisa saber desde já. É para abençoar o mundo. Vai abençoar a tua casa. Vai ser um sonho na sua vida. Porque sabe, irmãos, quando Deus nos chama para algo, a gente tem um senso de propósito. E quando a gente não vive esses propósitos, a gente vive, parece que com uma eterna frustração. A gente vive assim, poxa, era para eu estar fazendo tal coisa, mas não estou fazendo. Era para acontecer tal coisa, mas sabe? Mas quando você gera coisas em Deus, você começa a viver e desfrutar desse senso de propósito. Por mais que não fique só com você. Porque Ana deixou Samuel na casa do Senhor. Mas ela foi uma mulher que teve filho. Aleluias. Deus abriu o ventre dela. E o Senhor está fazendo isso conosco. Ele está fazendo isso com a igreja. E eu quero relembrar aqui, gente, o que é um embrião. Hoje a gente vai, eu vou falar para vocês muitas curiosidades sobre esse processo de gestação que o Senhor me levou a pesquisar durante a preparação dessa mensagem. Gente, o embrião, vamos ver aqui o que é. Ele é uma célula, certo? É uma célula masculina, uma célula feminina que junta e aí começa a multiplicar. Multiplicação. Grava essa palavra, diga multiplicação. Quando o Senhor está gerando em você, você está passando por um processo de multiplicação. Porque o embrião nada mais é do que isso. A coisa começa bem tchutchuquinha ali, ó. E de repente começa a multiplicar. Começa a multiplicar. E a barriga da mãe começa o quê? Expandir. E a mãe começa a ficar com aquele barrigão. E a coisa começa... Uou! Multiplicação. E depois que nasce, gente, a multiplicação continua, né? Tem uns que você fala, gente, desse tamanho, como é que nasceu assim, né? Pequenininho. O crescimento não para. Amém? Amém. Então, vamos falar sobre o processo de gestação. Vamos falar sobre o processo de multiplicação e o processo de gerar. O que eu preciso fazer, né? Quando alguém descobre que está grávido, o que é a primeira coisa que a família, a pessoa, o casal vai fazer? Alguém quer sugerir? Comemorar. Cadê o último? Comemorar. Tá certo, tem que comemorar mesmo. E depois, gente? Hã? Chá revelação, contar para a família. Opa, já tá surgindo coisa boa aqui, ó. Comprar o quê? Comprar sapatinho. Vocês falaram o quê? Ir pro hospital, avisar todo mundo. É. Gente, quando algo está sendo gerado, a gente começa, a pessoa, né, que está ali nesse processo de gerar, ela começa a se preparar. Você vai ter que comprar uma roupinha, porque a criança vai nascer. Vai pôr o quê para vestir? Tem que... Vamos ter que arrumar ali umas roupinhas. Vamos ter que preparar um lugar, um espaço, um bercinho, nem que seja um cantinho ali, um Moisés, né, um bercinho, para pôr o neném. Certo? Então, gente, quando a gente começa o processo de multiplicação, a gente tem que preparar o ambiente para aquilo que Deus vai crescer, para aquilo que Deus vai aumentar. Sabe aonde Jesus ensinou isso? Vamos lá comigo? Abre aí a Bíblia de vocês em Lucas 9. Lucas 9, versículo 12 até o 17. É muito interessante essa passagem. Por quê? Eu tenho certeza que todo mundo conhece.
essa passagem, gente, conta pra gente a história da primeira multiplicação de pães e peixes. O que isso tinha a ver com gravidez e gestação? Eu perguntei pro Senhor. Mas tem tudo a ver, gente. Porque ali, Jesus ele estava ensinando uma multidão. E aí a Bíblia conta que Jesus ele ia fazendo milagres. E aí, conforme ele ia andando, por mais que ele se afastasse da multidão, a galera ia atrás. Então, o pessoal ia atrás dele e juntou uma grande multidão de mais de 5.000 homens. Somente homens, imagina mais mulheres e crianças. Então, havia mais de 5.000 pessoas ali que tinham escutado a mensagem do Evangelho através de Jesus. E aí, o versículo 12 do capítulo 9 diz assim: Ao fim da tarde, os 12 discípulos, aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos num lugar deserto. Ele, porém, Jesus respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E ali estavam cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram. Todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eita, o milagre, gente! O que aconteceu aqui? Multiplicação. O Senhor multiplicou algo pequenininho que os discípulos tinham. E aqui a gente aprende muitas coisas nesse trecho. Porque assim, primeiro, eles não achavam que eles eram capazes de alimentar uma multidão, né? Então, quantas vezes você tem um sonho de Deus? Quantas vezes Deus está querendo gerar algo na sua vida ou através da sua vida? E às vezes a nossa primeira reação é: eu não vou dar conta. Como que eu vou amamentar? Eu já estou pensando lá longe. Como que eu vou alimentar? E aí eu quero lembrar do processo da mãe, porque é muito bonito. Como Deus faz as coisas perfeitas, né? Porque uma mulher, quando ela já começa a gerar, a gestar, Deus também faz com que no próprio corpo feminino haja o alimento para aquilo que Deus está gerando. Que milagre, gente! Deus já faz dessa forma. Mas aqui os discípulos, eles falaram: é muita gente, nós não vamos conseguir alimentar. E aí, Jesus poderia ter falado assim, ó: vai conseguir sim, vai ter comida para todo mundo, né? Ou ele podia ter falado já: não, eu vou multiplicar, não podia? Mas o que Jesus falou para eles? Versículo 14. O que Jesus respondeu? Alguém pode ler para mim? Versículo 14. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens, então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Tem uma outra passagem, acho que, se eu não me engano, é em Marcos. O Evangelho de Marcos descreve a mesma história. E ele conta mais um detalhe. Ele fala que Jesus mandou dividir em grupos de 100 e grupos de 50. O que é isso, gente? Algo seria multiplicado. Algo seria crescido. Algo estava sendo gerado. O que Jesus mandou fazer? Organiza. Põe em ordem. Prepare o ambiente. Você vai gerar? Compra um bercinho. Separa um espaço para pôr a criança. Compra o alimento necessário. Vai no médico. Se prepare para receber a multiplicação do Senhor. Nós precisamos nos preparar o nosso ambiente da nossa vida
para que o Senhor possa multiplicar e a multiplicação dele alcance o objetivo. Pensa comigo, gente, 5.000 homens. Como que seria se começasse a multiplicar pão, pão, peixe, 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 se não tivesse ordem no negócio? Você acha que todos seriam alimentados? Certamente não. Ia ser uma bagunça, ia ser uma desordem, que o objetivo daquela multiplicação, às vezes, ia dar até briga. Ia dar até um desgaste, uma coisa, as pessoas não iam nem perceber, talvez. Sempre que Deus vai gerar algo em você, Ele vai te levar a se preparar para isso. Antes de Deus multiplicar, Deus organizou. Uma mãe, ela prepara o ambiente para receber um filho. Tem mudanças, né? Então, quando tem uma mudança, a gente precisa mudar para receber o novo. Eu vou mencionar com os irmãos, teve uma vez que eu vi uma foto. Era uma foto de jornal, assim. Acho que foi uma das fotos mais tristes que eu já vi na minha vida. Era uma mulher que estava grávida, até estava com o rosto tampado. Eu acredito que era uma pessoa em situação de rua, sem condição nenhuma. E ela acabou dando à luz, assim, no meio da rua, no meio da calçada. E a imagem era aquela mulher em pé, quase sem saber o que estava acontecendo com ela. E aí havia um recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, jogado na calçada. Aquela cena rasgou meu coração. Com certeza aquela pessoa talvez também era uma vítima de circunstâncias, ela não tinha condições. Mas aquilo me fez pensar como é triste quando alguém não tem a condição de se preparar para algo novo que está por vir. Isso pode custar a morte de propósitos. Porque eu nem sei se aquela criança, infelizmente, estava viva ainda. Mas foi uma cena muito chocante, aquilo marcou na minha mente. Porque quando Deus gera algo em nós, gente, é algo importante. E nós precisamos nos preparar e ter a consciência de que aquilo é algo que vai perpetuar por muito tempo. Aquilo é algo que vai frutificar e crescer. E se você pode estar pensando assim, mas eu não tenho condições de me preparar, eu não tenho condições, aquela mulher não tinha, ela estava numa situação de rua. Mas olha, Deus multiplicou só 5 pães e 2 peixes. O que eles precisavam é apenas obedecer à ordem do Senhor, de separar de 50 e 50. E Deus faz a parte dele. Deus multiplica o alimento, Deus multiplica a sua capacidade, Deus multiplica a sua habilidade, os seus dons se forem necessários. Mas você precisa fazer a sua parte de preparar a sua vida para receber o novo de Deus, para receber os sonhos e conduzir, guiado pelo Espírito Santo, os projetos que Ele colocar na sua vida. Se Deus vai multiplicar algo em você, prepare o espaço. Mas como eu posso me preparar? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Gente, me capacitando. Às vezes Deus está colocando no seu coração um sonho, uma profissão, um negócio, um curso. Você está indo atrás? Você está se capacitando? Você está estudando uma outra língua? Você está estudando aquilo que diz respeito ao que Deus tem gerado dentro da sua vida? Para quem tem sonhos ministeriais, né? Sonhos com o Senhor de servir a igreja. Você já leu a Bíblia inteira? Eu conheço muita gente que quer fazer a obra de Deus e nunca leu uma vez sequer de Gênesis até Apocalipse. Amados, o que nós vamos pregar se nós não conhecermos? Né? Então, assim, você pode se preparar, você pode investir na sua família. Investir nos seus filhos, isso é uma preparação. Sabe por que eu estou aqui hoje? Vou me emocionar. Eu estou aqui hoje porque quando eu era desde bebê, a minha mãe lia a Bíblia para mim. Todos os dias. Ela me contava as histórias da Bíblia. Ela lia livros cristãos para mim.
E eu me lembro do dia que eu estava na cama dela e ela estava contando uma história para mim. E ali naquele dia, com 6, 7 anos de idade, eu entendi o que era céu, inferno, salvação. E eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha mãe estava cuidando e investindo e preparando aquilo que Deus fez ela gerar. E aí, igual a Ana, quando eu ia vir para o Japão, eu falei, mãe, pai, eu vou lá para longe, né? E o que eu ouvi da minha mãe e do meu pai foi, filha, você nunca foi nossa. Você é do Senhor. Pessoas precisam entender que nós somos seres que vamos gerar coisas. A tua família é algo que Deus gerou na sua vida. Prepare o ambiente, prepare a casa para aquilo que Deus quer fazer crescer dentro da sua casa. Enviar os seus filhos para o propósito que Deus criou eles para serem. Sabe, se capacite, busque, torne o seu estilo de vida sustentável. Como que eu me preparo para aquilo que Deus quer fazer na minha vida? O seu estilo de vida hoje é sustentável? É saudável? Você consegue viver assim por mais décadas? No estilo de vida, no ritmo, na saúde que você tem? Invista naquilo que Deus está gerando dentro de você. Organize a estrutura daquele sonho que Deus te deu. Se organize financeiramente. Tem pessoas que Deus vai dar sonhos e tem sonhos financeiros, de profissão, de negócio, de empreendedorismo. Se organize financeiramente. Isso é algo que também é preparar o ambiente. Se organize financeiramente para o futuro dos seus filhos. Invista naquilo que Deus está gerando na sua vida. E todas as vezes que você pensar, não vou conseguir, se lembre que Ele multiplicou só 5 pãezinhos e 2 peixes. Ele tinha pouco, as pessoas tinham pouco, amados. Nós temos pouco. Mas o Senhor é um Deus de multiplicação. Ele faz um embriãozinho desse tamanho aqui, gente, virar um ser humano e construir coisas nessa terra. Ele escolheu fazer dessa forma. Deus é um Deus de gerar, de fazer nascer e frutificar propósitos. Se prepare, estabelecendo metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Tudo guiado pelo Espírito Santo, gente. Não vai estabelecendo meta sem perguntar para Deus, tá bom? Pergunte. Ele fala com você. Ele te direciona. Prepare espaço para a presença de Deus. Crie um ambiente de oração dentro da sua casa, dentro da sua família, um ambiente de busca. O ensino da palavra precisa fazer parte da sua vida, porque tudo, qualquer sonho de qualquer área ou projeto nessa terra que Deus te levantar para servir, a fonte estará aqui, nesta palavra. Direcionamento, sabedoria, o Espírito Santo de Deus é que vai te orientar e te guiar. Ele fez isso com todos os homens e mulheres de Deus que nós vemos na Bíblia. Conosco não será diferente. Então a primeira coisa que nós precisamos nos atentar para quando estamos ficando grávidos de projetos, de sonhos, seja do que for, prepare o ambiente. Organize-se para receber o novo. Amém? Segundo ponto, gente, tópico 2. O que eu preciso saber sobre o processo de gerar? Deixa as mães me responderem aqui. Quanto tempo demora mesmo para gerar uma criança? Uns 9 meses? E assim, passa rápido ou passa devagar? Devagar? Uns falam que passa rápido, outros falam que passa devagar. E deixa eu perguntar, é fácil ou é difícil aguentar lá os 9 meses? No começo é fácil, depois, né? Depois fica difícil. Não aguenta mais, né? Eu vejo uns memes de vez em quando, tipo assim, nasce logo, meu Deus do céu, não tô aguentando mais.
Fica desconfortável, talvez, o corpo da mulher, né? E os maridos, os pais, foi fácil aguentar a esposa, gente? Os 9 meses grávida? Eita! Eita, que esse processo gestacional nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. O que eu preciso ter? Paciência e acreditar no processo. Tenha paciência e acredite no processo. Às vezes Deus vai te dar um sonho, ou Deus vai começar a trazer as coisas na sua vida, e você, não adianta você querer achar, gente, que o filho vai nascer em 2 semanas. Que não vai. Às vezes o projeto, o sonho que Deus tem para a sua vida, ele é grande. E às vezes o que é grande, ele vai demorar mais. E eu quero compartilhar com os irmãos algo muito interessante. Eu falei, Senhor, o Senhor é muito criativo, inusitado. Eu quero perguntar para os irmãos aí. Pensa num animal grande. Alguém fala para mim. Elefante. Girafa grande. Ô, gente, quanto tempo vocês acham que dura a gestação de um elefante? 1 ano? Alguém quer chutar? 22 meses. 1 ano e 8 meses, né? 22 meses que a mamãe elefanta... Como é que é? Não, 2 anos é 24 meses, né? Ah, é 1 ano e 10, perdão, já errei as contas. Ainda bem que vocês estão aqui para me ajudar, gente. 1 ano e 10 meses. Gente, 1 ano e 10 meses. Enquanto o seu filho já tem 1 ano de idade, a mamãe elefanta ainda está grávida. Tá bom? Ó, eu quero dizer que Deus fala através da natureza, tá? Porque é tudo criação de Deus e Ele não faz nada à toa. Ô, gente, deixa eu falar para vocês. As baleias. Falaram baleia aí também. Sabe quanto tempo que uma orca demora para gestacionar? 18 meses. 18. Ô, gente, quanto maior, às vezes vai ser mais demorado. Quanto maior, mais tempo de gerar. E a gente não pode ter impaciência. Porque às vezes o que Deus está formando na sua vida vai ser algo maior do que você imagina. Você está achando que o seu sonho é um cachorro, um gato. Às vezes é um elefante, gente. É um elefante, é uma baleia. Deus quer fazer algo grande. Olha só. Agora vamos pensar para o outro lado. Você sabe qual é o animal mamífero que tem o menor tempo de gestação? Essa ninguém vai saber. Quase. Mas é dos mamíferos. Hamster e rato é roedor, mas serve também. Vocês sabem quanto? Tempo, mais ou menos, de gestação de um ratinho. Um ratinho ou um animal pequeno. 13 dias. É rapidinho assim, ó. 13 dias, um gambá. O gambá é o animal, é o mamífero que gestaciona mais rápido. 13 dias um gambazinho nasce. Mas querem saber uma curiosidade? Em contrapartida, a expectativa de vida destes animais também não é das mais longas. Ele dura somente 2 até 4 anos, no máximo. Um ratinho ou um gambá, ele nasce rápido. 2, 3 semanas nasceu. Mas ele morre em 2 anos. Em casa uma vez mais rápido. De um modo geral, quanto menor for a espécie, menos tempo ele vive e mais acelerado é o seu metabolismo. Gente, quanto maior o tempo de gestação, mais longa é a vida do projeto, do sonho, daquilo que está nascendo. Tem um animal que é o último, tá? Vou parar por aqui com as curiosidades do mundo animal para você. Culto também é cultura, gente. Tem uma baleia que chama baleia da Groenlândia.
ele é o mamífero mais longevo da Terra. É o animal que dura, a baleia que dura mais tempo. Esta baleia, ela dura, sabe quanto tempo? 200 anos de existência. O último encontrado tinha 211 anos, a baleia da Groenlândia. Ela é um animal que os seus filhos já nascem com 4 metros. Oi? Mamíferos. Tem outros animais que não são mamíferos que duram até mais, tipo o fundo do oceano, essas coisas. Agora, gente, sabe qual é um estudo recente, isso está em informação quentíssima. Porque um estudo de 2023 descobriu que essa baleia que dura 200 anos, ela tem o maior tempo de gestação de todos os mamíferos. 23 meses e meio. Até onde conseguiram contar. 2 anos, gente. Gestacionando. Em compensação, o tempo que ela dura. Gerações. Aquilo que Deus está gerando na sua vida pode estar demorando. Faz parte do processo. Porque Deus não vai te fazer gerar coisas que vão morrer rápido. Deus quer gerar em você coisas que vão perpetuar por gerações. Você foi chamado para deixar um legado. Ana demorou anos para engravidar, gente, anos. Ela clamou, sofreu, chorou. Mas quando ela gerou, o filho dela fez história em Israel. Que nós até hoje aprendemos com a vida de Samuel. Não tenha pressa. Tenha paciência, acredite no processo gestacional que Deus colocou na sua vida. Você está gerando, se você sonha grande, não se surpreenda se o tempo de gestação do seu sonho seja longo, mas no final vale a pena. Seja persistente, se dedique àquilo que Deus te deu, respeitando cada fase do processo. Inclusive, gente, se Deus te deu algo que vai ser grande, você vai ter que preparar um espaço maior também. Então deixa que Deus faz as coisas perfeitas, no tempo certo. O processo dele é perfeito. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus, ele está gerando coisas grandes na igreja. O Senhor está levantando uma igreja que vai fazer a diferença no mundo. Na verdade, essa igreja ela já existe, gente. Nós estamos aqui por causa de irmãos que no passado oraram, intercederam por nós, por nações, mas o trabalho não parou. O Senhor continua levantando os seus servos, os seus filhos, para gerar e abençoar o mundo através dos nossos frutos. Quando Deus multiplicar na sua vida, você vai ter muito para alimentar os outros. Você vai ter muito alimento para alimentar uma multidão faminta. Mas não tenha medo, porque ainda sobraram 12 cestos cheios para os discípulos. Não vai te faltar. Mas não queira as coisas no seu tempo. Não queira as coisas na sua pressa. Um nascimento prematuro pode resultar em morte. Não queira tirar o seu sonho do forninho antes dele estar pronto, antes de estar tudo preparado. Isso pode gerar um transtorno que se torne insustentável. Deixe Deus gerar. E aí, depois que nasce, gente, o terceiro ponto, que eu já acabei até entrando nele aqui, né? Depois que nasce, o que acontece? Aí aquele momento da mãe amamentar, né? Alimente a multidão. Deus vai te capacitar para alimentar o propósito. Deus vai colocar sobre você. Sabe uma coisa que muitos dizem, né? Essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, quase ninguém presta atenção nessa frasezinha que Jesus falou, né? Mandem sentar de 50 em 50. Mas tem uma coisa que todo mundo sempre destaca, e é muito de Deus. Jesus não deu ele o próprio alimento, ele mandou os discípulos alimentarem. Ele falou assim, alimentem vocês a multidão. Vocês têm alimento. Então, muitas vezes nós nos sentimos incapazes e perdidos quando Deus está gerando coisas em nós.
Mas você precisa confiar e buscar ao Senhor, de forma que Ele possa multiplicar na sua vida. Sabe, se aquele garotinho não tivesse apresentado os 5 pães e os 2 peixes, não haveria o que ser multiplicado. Então nós precisamos fazer a nossa parte de falar: Senhor, eu acho que eu não sou capaz, mas eis-me aqui. Me dá a tua direção, para que o Senhor possa fazer gerar na sua vida. Deus mandou os discípulos, e quando Deus te faz gerar algo, Ele também amplia a tua capacidade para lidar com aquilo. Mas você precisa ser obediente em todas as fases do processo, na sua preparação. Amém? E para encerrar, eu quero concluir voltando lá em Ana. Ana, essa mulher que sonhava tanto com um filho, ela entregou ao Senhor. Está aqui, ó, no 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 24 até o 28, que diz assim: Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino até Eli. E ela disse: Meu senhor, eu juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali o adorou. Gente, deve ter sido difícil para Ana entregar o filho dela. Igual deve ter sido difícil para Abraão ir lá sacrificar Isaac. Mas sabe, as coisas que Deus nos faz gerar, elas não são nossas. Elas vão te abençoar também. Você também vai usufruir dos benefícios, porque Deus é assim, gente. Deus é abençoador, Ele é galardoador, Ele é generoso. Esse é o nosso Deus. Mas existem muitas pessoas que elas cometem o erro e o engano de reter para si coisas que não é para ficar retida. Isso acontece muito em igreja, né? Muitas vezes, não só em igreja, em tudo quanto é canto. Em igreja, trabalho. A gente quer tudo para nós, a gente quer nosso benefício. Só que, sabe, uma igreja ela é madura quando ela é capaz de assumir responsabilidades mediante outras pessoas e outras coisas e cuidar de alguém. Esse é o processo de amadurecimento do ser humano, quando ele é capaz de cuidar de outro. É um sinal de maturidade. A gente precisa entender e aprender que nós não somos donos das coisas. Tudo é do Senhor. Até quando você tem um filho, uma hora o seu filho vai voar. Vai bater as asinhas e vai sair do ninho. E a gente não pode reter as coisas que pertencem ao Senhor. Isso serve para filhos, sonhos, projetos. Eu conheço muitas pessoas que plantam ministérios, plantam empresas, capacitam outros, que não é para ela, é para que os outros façam. É para que abençoe uma geração, é para que isso, abençoe o mundo. Então eu quero encerrar com isso. Amados, não retenha aquilo que Deus está te fazendo gerar. Não retenha para você. Libere, abençoe o mundo, compartilhe. Invista em algo, mesmo sabendo que às vezes você não vai ter o retorno para o seu benefício daquilo. Deus vai te abençoar de outra forma. Deus vai trazer para você dos 4 cantos dessa terra, porque Ele é Deus. Nós fomos chamados para abençoar a terra. Ana abençoou a nação de Israel com o fruto do ventre dela. Ela foi uma mulher desprendida. Ela não teve medo. Amados, que coragem. Ela não sabia se ia ter outros filhos. E o único que ela tinha na época, ela entregou. Abraão não sabia. Ele ia matar o Isaac mesmo, gente. Confiança em Deus.
É o Senhor que faz gerar, é o Senhor que estabelece. São dele todas as coisas, todos os propósitos, os frutos do nosso trabalho são para o Senhor e para o próximo. Quem vai comer o fruto da sua vida são outras pessoas, gente. Você vai alimentar a outros. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Tenha paciência no processo. Acredite em cada etapa. Talvez você esteja aqui hoje e talvez você está assim, pensando em gerar algo. Deus ainda está começando a te dar a ideia do embrião. Talvez você esteja aqui e você já esteja lá com a barriga já aparecendo. Porque os sonhos, os projetos de Deus já estão acontecendo aí, ó. Talvez você esteja aqui e você já esteja com o início de um sonho. O bebê já está nos seus braços. Independente da fase que você estiver, confie no processo, tenha paciência, confie no Senhor. Eles estão rindo das barrigas aparecendo, né? Fico só vendo os irmãos dando risada. Ai, gente. Tenha paciência, confie no processo do Senhor. Tenha entendimento do tamanho. Talvez ele ainda não vai te revelar o tamanho desse projeto. Mas talvez se está demorando, é porque ele está te dando tempo para você se preparar. Tempo para a coisa crescer, para o elefante criar o tamanho dele. Porque os sonhos e projetos do Senhor para a sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, eles têm que ser longínquos, eles vão durar. Eles vão durar muitas gerações. Você foi chamado para deixar um legado. Um legado não vai morrer em você. Vai perpetuar para muitas gerações. Muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. Creia na multiplicação do Senhor. Quando você não tiver o suficiente, Ele trará. Ele vai capacitar. E saiba entregar tudo ao Senhor. Saiba devolver a Ele aquilo que Ele te fez gerar.